Capítulo 745, Enfrentado Xianwuji. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Desde o momento em que Lin Ming apareceu até quando o povo estranho morreu, pareceu ter levado muito tempo, mas a verdade foi que o tempo de apenas de 5 a 6 respirações haviam passado. Bai Guanyun ficou olhando impotente enquanto Lin Ming usava esse pouco tempo para abater o povo estranho cuja força era semelhante à dele, como se fosse uma galinha ou um cachorro. Em seu coração, não havia nada além de um medo inexplicavelmente crescente. Ambas as suas pernas haviam sido cortadas, era impossível escapar. Como as coisas poderiam acabar assim? Bai Guanyun sentiu como se tivesse ficado louco. 4 meses atrás, Lin Ming mal tinha força para matar um mestre da segunda etapa da destruição da vida. Como poderia sua força progredir tão rapidamente? Normalmente, para um artista marcial avançar uma única etapa da destruição da vida, a cada dezena de anos já era uma velocidade incrível. Mas Lin Ming levou apenas 4 meses para aumentar sua força por um nível. Isso fez com que Bai Guanyun caísse em desespero. Mas neste momento, um redemoinho apareceu de repente no fundo do mar. Uma aura formidável surgiu como uma maré sem fim. Bai Guanyun ficou subitamente muito feliz. Ele virou a cabeça para ver que não muito longe, Xianwuji estava segurando uma lança preta e estava correndo para lá. Irmão Xian, me salve! Bai Guanyun gritou por ajuda. Mas quando sua voz saiu de sua boca, uma lança abrasadora apareceu como um fantasma bem na frente de sua garganta. Com um som abafado, o sangue jorrou. Bai Guanyun olhou para Lin Ming com os olhos arregalados, falta de vontade e com descrença pintadas em seu rosto. No entanto, como sua percepção já havia desaparecido, ele não podia mais ver nada na água na frente dele. A única coisa que encheu sua visão foi a escuridão. A verdadeira essência protetora de Bai Guanyun quebrou e a água do mar entrou, esmagando seu corpo até não sobrar nada. Esta era uma profundidade de centenas de milhares de pés, a pressão era extremamente aterrorizante. Bai Guanyun não era das raças do fundo do mar. Uma vez que seu corpo humano perdeu sua verdadeira essência protetora, seus globos aquelarres se romperam instantaneamente, seus tímpanos foram perfurados e a água do mar fluía em seu corpo, esmagando seus órgãos, meridianos, músculos, ossos, tudo. Lin Ming recuou calmamente sua lança. Com um aceno de mão, ele pegou o anel espacial de Bai Guanyun. Lin Ming. Uma voz tocada pelo cansaço das intermináveis provações da vida ecoou para fora. Quando Lin Ming se virou, pôde ver que, a apenas 1000 pés de distância, na água escura do mar, Xianwuji estava flutuando, apontando sua lança diretamente para Lin Ming. Lin Ming indiferentemente acenou com a lança, encarando Xianwuji de volta. De um lado havia uma luz fria e escura, e do outro lado havia uma alvorada vermelha abrasadora. Depois de tantos anos, Lin Ming finalmente ganhou o capital para ficar de frente com Xianwuji e lutar com ele. Aquele jovem comum que por fim tinha entrado no Palácio Marcial dos 7 Mistérios agora tinha a capacidade de declarar guerra ao mestre número 1 em todo o Mar do Sul. Enquanto Xianwuji olhava para Lin Ming, vários sentimentos e emoções enchiam seu coração. Deve ter se passado quase 5 anos desde que meu bisneto, Xianji foi morto por você. Não, em menos de 5 anos, você subiu do nível de pico do estágio da condensação de pulso para o nível avançado do reino núcleo rotativo. Eu investiguei o seu passado. Quando você tinha 15 anos, você era apenas comum, nada de especial. Agora, com apenas 21 anos, um pouco mais de 6 anos depois,
você cresceu de um mero mortal comum para um mestre de elite que pode instantaneamente matar um mestre da terceira etapa da destruição da vida. Dentro do continente da queda do céu, sua velocidade de cultivo é sem precedentes desde os tempos antigos até agora. Eu estou realmente curioso, que segredos você tem dentro de si? Quando Xianwuji falou, Lin Ming não respondeu. No entanto, o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa que estava seguindo atrás de Xianwuji na verdade empalideceu. Em menos de 5 anos ele havia passado do nível de pico do estágio da condensação de pulso para o nível avançado do reino núcleo rotativo. O patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa só sabia que o talento de Lin Ming era monstruoso. Mas ele nunca esteve muito certo sobre qual era a história de Lin Ming. Mas agora, ouvindo Xianwuji falar, esta foi a primeira vez que ele descobriu que Lin Ming era uma aberração monstruosa da natureza. Em 5 anos, para ir do nível de pico do estágio da condensação de pulso para o nível avançado do reino núcleo rotativo, com uma velocidade de cultivo tão aterrorizante, apenas um tolo acreditaria que Lin Ming não teria uma chance de sorte com ele que abalaria o céu. Não é de admirar que Xianwuji estivesse disposto a pagar qualquer preço para capturar Lin Ming. Isso é, realmente inacreditável, ah! Xianwuji suspirou profundamente, seus olhos brilhando com um estranho olhar sobrenatural. No banquete de aniversário do reverenciado mestre Tianguang, você lutou com Xianji. Embora Xianji estivesse apenas no reino Ouqian, seu talento ainda era extraordinário e ele cultivou as antigas artes demoníacas. Com toda a sua força, ele era capaz de igualar a um mestre do reino Xiantian. No entanto, ele ainda foi derrotado por você, um mero garoto com um cultivo comum da condensação de pulso. Naquela época, o seu talento era espantoso, mas havia talentos como você em todos os 4 reinos da Vinos, e havia ainda muitos jovens de elite que o superavam. Naquela época, fiquei surpreso com você, mas não te temia. A razão pela qual eu queria te matar era apenas porque eu queria vingar a morte de Xianji, não porque eu achasse que você tinha algum segredo incrível em seu corpo. Nunca imaginei que, em tão pouco tempo, você se desenvolveria ao ponto de poder me ameaçar. Depois, você entrou no palácio imperial do deus demônio, e com o seu pequeno cultivo do reino Ouqian, você brincou conosco, velhos camaradas anciãos na palma da sua mão. Você roubou a raiz do nirvana do dragão e o forno de fusão universal celestial. Os planos meticulosos que estabeleci por mais de 10 anos foram realmente transformados em um presente para uma criancinha. Quão risível é isso? Mesmo agora, ainda não entendi. Como você era tão habilidoso em formações de matrizes antigas? Como você obteve todos esses tesouros e depois fez uma grande fuga para escapar? Você arrancou a raiz do nirvana do dragão e o forno de fusão universal celestial e depois partiu por 2 anos inteiros. Agora você retornou e voltou como um completo monstro. A razão pela qual eu estava tão ansioso para expulsar você do esconderijo era porque eu realmente temia você do fundo do meu coração. Eu temia tanto você que até imaginava dias em que tiraria uma soneca, e no segundo em que acordasse você teria obtido forças para me matar e já teria vindo correndo para a minha porta. Xianwuji disse em um único suspiro. Depois de saber da existência de Lin Ming por tanto tempo, havia muitas perguntas pressionando sua mente. A pressão em seu coração aumentava a cada dia. Segredos. Lin Ming sorriu levemente. Xianwuji, você não sabe da existência do reino dos deuses. Você teme o quão rápido eu cresço, mas isso é só porque você não é nada mais do que um sapo em um poço. Nos 3.000 mundos ilimitados, há incontáveis jovens de elite extraordinários como eu. Um dia,
talvez você descubra que tudo o que você perseguiu em sua vida não é nada aos olhos dos outros, nada além de lixo que sobra para eles pisarem. Ha ha ha. Xianwuji riu, o que você disse é verdade. Não há limites neste universo, há sempre um pico mais alto, um homem mais forte. Eu realmente não sou nada além de um pequeno sapo em um poço, mas não estou disposto a permanecer assim. Eu não estou disposto a correr atrás das coisas que não são nada além de lixo aos olhos dos outros. Assim, quero deixar este mundo. E você, Lin Ming, será meu trampolim para fazer isso. Talvez o seu segredo seja apenas lixo para as potências do reino dos deuses, mas, aos meus olhos, é o tesouro mais precioso. É minha única esperança para ultrapassar meus limites. Vamos fazer isso? Lin Ming, mostre-me onde estão os limites da sua força. Quando Xianwuji falou, ele floresceu a lança em suas mãos e empurrou diretamente para Lin Ming. Pegue minha lança, divida o céu misterioso. Bang! A verdadeira essência de Xianwuji explodiu, formando uma enorme quantidade de pressão no mar. A água do mar em volta de Lin Ming se tornou subitamente tão dura quanto o ferro, quando começou a envolvê-lo. Embora esta pressão não fosse capaz de prejudicar Lin Ming, ainda era capaz de formar uma gaiola em volta dele, selando as direções para onde ele poderia escapar. Mas a verdade é que Lin Ming não tinha intenção de se esquivar para começar. Um combate de frente era o que ele desejava acima de tudo. A verdadeira essência girou em seu corpo enquanto a força do deus herege era liberada até o limite. Lin Ming segurou a lança vermelha, derramando seu espírito de batalha em sua ponta. Por um tempo, toda a lança irradiava uma gloriosa luz vermelha flamejante. Perseguindo o sol, a água do mar foi evaporada pela energia abrasadora. A lança de Lin Ming se chocou com a ponta da lança de Xianwuji. Bang bang bang. Duas verdadeiras essências surpreendentes colidirão. A água do mar girou loucamente, misturando-se às forças. Quando o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa viu a situação, ele já havia recuado há muito tempo. Milímetro, isso é. No instante em que Xianwuji trocou movimentos com Lin Ming, ele sentiu uma força incomparavelmente afiada em sua lança. Era como se a sua lança de grau celestial fosse incapaz de resistir a essa força, emitindo um leve tremor. Isso fez com que Xianwuji ficasse extremamente alarmado. Exploda! Xianwuji gritou, detonando a verdadeira essência na ponta da lança. Ele foi levado para longe pela explosão. Quando ele olhou para a lança preta em suas mãos, ele podia ver que ainda estava tremendo. Se isso continuasse, então ele não poderia garantir que sua lança continuasse inteira durante a batalha. Esse era um tesouro de grau celestial. Se fosse um tesouro de grau terra de nível alto, já teria se quebrado agora. A visão de Xianwuji focou na lança vermelha nas mãos de Lin Ming. Aquela lança parecia ser um tesouro de grau celestial, mas havia algo estranho cobrindo-a. Xianwuji foi completamente incapaz de determinar o nível que era. No entanto, mesmo que fosse um tesouro de grau celestial de nível médio, seria ainda impossível criar uma pressão tão aterradora em sua lança de grau celestial. Quando Xianwuji recordou aquela força incomparavelmente afiada agora, seu coração de repente tremeu. Poderia essa força ser um espírito de batalha? A região demoníaca do Mar do Sul já foi uma terra santa. E o governante sagrado, o grande imperador do submundo, foi um personagem no topo do continente da queda do céu há 3.000 anos atrás. Nos textos antigos de sua seita, havia certos registros de espíritos de batalha. Xianwuji não reconheceu esse espírito de batalha no início porque esse poder era um reino distante demais para ele. Por isso,
Ele simplesmente nunca havia pensado nisso. Esse pirralho Lin Ming na verdade formou seu próprio espírito de batalha no nível avançado do reino núcleo rotativo. Não, isto está errado. De acordo com a descrição nos textos antigos, esse tipo de espírito de batalha não é de nível baixo. Lin Ming provavelmente formou seu espírito de batalha em um reino ainda mais cedo. Ele ainda é jovem e ainda assim ele compreendeu seu próprio espírito de batalha. Além disso, aquele ataque de lança agora não continha apenas um espírito de batalha. Havia também um conceito de fogo incomparavelmente místico. O mistério profundo deste conceito é algo que talvez até mesmo o conceito de fogo do mestre do palácio do misterioso Yin Yang, mestre Xingji, não consiga se comparar. O palácio do misterioso Yin Yang era uma seita que se concentrava em métodos de cultivo do atributo fogo e água, usando elementos Yin e Yang para se complementarem. Xingji treinou no atributo fogo e seu cultivo estava na segunda etapa da destruição da vida. Xianwuji também já experimentou o conceito de fogo de Xingji. Mas comparado com o conceito de fogo de Lin Ming, não era nada além de lixo. Um espírito de batalha comparável ao de um ancião supremo do reino mar divino e um conceito de fogo que supera a compreensão do próprio Xingji. Enquanto Xianwuji segurava a lança preta em suas mãos, ondas violentas e brutas começaram a se agitar em seu coração. Ele sempre pensou que a razão pela qual Lin Ming se tornou um gênio tão monstruoso foi porque sua sorte era boa e ele se encontrou com uma grande chance de sorte. Se Xianwuji pudesse obter essa sorte, suas conquistas seriam ainda maiores. Mas agora, seja o conceito de fogo ou um espírito de batalha, nenhum deles pode ser alcançado com apenas uma chance de sorte. O espírito de batalha dependia da vontade da pessoa e o conceito de fogo voltava para a percepção de alguém. Poderia Lin Ming ser verdadeiramente um talento raro sem precedentes? A expressão de Xianwuji afundou quando ele se tornou sombrio. Ele ergueu a lança e passou a mão direita na ponta da lança. Sangue escarlate fresco foi derramado em sua ponta e no cabo. Então, uma cena incrível ocorreu. Nesse momento, a lança preta parecia se tornar uma besta viciosa sedenta por sangue, absorvendo completamente o sangue de Xianwuji e mudando de preta para um vermelho vivo. Lin Ming, não achei que com apenas uma única troca de movimentos você já me forçaria ao ponto de eu fazer um sacrifício de sangue para minha lança. Hoje, esta batalha decidirá quem vive e quem morre.